modulação do comportamento, eu acho que é legal da dopamina, porque esses núcleos, eles têm... Bom, eu vou fazer uma analogia, talvez... Por favor. Talvez seja legal para o pessoal entender. Nós gostamos de analogia. Analogias? Sim. Eu gosto de fazer uma analogia quando a gente vai falar de sistemas complexos, dinâmicos e abertos. Eu acho isso muito legal para entender como é que funciona. Porque a gente sempre pensa, o nosso cérebro, ele é meio... Durante o processo evolutivo, ele foi bom para detectar sistemas lineares, né? De causalidade linear. Uhum. Então, por exemplo, caiu uma fruta ali, logo aquela árvore é a que faz aquela fruta que eu vou comer. Então, você cria um aprendizado linear. Mas a maioria dos sistemas biológicos, eles são complexos, dinâmicos e abertos, né? Então, sim, para caracterizar antes de falar da analogia, complexo é que são várias variáveis, né? Então, o pessoal entender, quem vai escutar, então, em vez de ser uma variável só, como se fosse num pêndulo, seriam duas variáveis. Então, você coloca um joelho no meio do pêndulo, ele vai ficar fazendo assim, ó, ele entra num sistema caótico até, é o efeito borboleta. Um sistema dinâmico que ele muda ao longo do tempo. Então, ele vai ficar mudando ao longo do tempo. Então, mesmo que você... no sistema complexo, mesmo que você saiba as condições do tempo 0, no tempo 1 e tempo 2 vai ser um pouquinho diferente. Mesmo que você conheça todos os fatores envolvidos ali... Vai ser difícil prever. Daqui a algum tempo ele vai ter mudado. Exatamente. Vão ter outros fatores, alguns que tinham não tem mais. Exatamente. Aí vai mudando. E um sistema aberto. Ou seja, ele não é um sistema homeostático fechado. Não, ele está o tempo todo recebendo informação do ambiente. Então, ou seja, além de ser um pêndulo com um joelho, que seriam duas variáveis, já é complexo, além de ser um pêndulo girando, que é dinâmico e complexo, porque são duas variáveis, ainda tem o fato de, às vezes, eu dar um peteleco nele e ele mudar de novo. Então, o ambiente muda. E aí, eu gosto de colocar na sala de aula, para entender esse sistema dinâmico, complexo, dinâmico e aberto, é legal pensar num bolo. Porque é muito comum os alunos, às vezes, perguntarem assim: professor, e essa genética é suficiente para mudar? Ou esse ambiente é suficiente para mudar? Eu falo, isso depende da variável. Então, quando você pensa no bolo, você pega vários ingredientes para fazer o bolo, então um sistema complexo, que são muitas variáveis. Você tem uma sequência para aparecer o bolo. Não adianta nada você colocar a farinha no forno, vou tirar e depois colocar leite e ovo, porque depois não vai funcionar, não vai virar bolo. E então é dinâmico e é um sistema aberto, porque você tem que colocar no forno para entrar energia. Tá? É lógico, gente, eu não estou comparando o cérebro com o bolo, mas é uma analogia. E aí, você tem variáveis fracas e variáveis fortes dentro do sistema do bolo. Por exemplo, se eu chegar e esquecer de colocar açúcar na receita, no final ele vai ter um formato de bolo, eu vou chamar ele de bolo, mas eu vou falar assim, é um bolo sem açúcar, ou com pouco açúcar, ou com muito açúcar. Tá? Então, o açúcar é uma variável fraca no sistema complexo dinâmico aberto. Agora, se eu esquecer de colocar fermento, no final ele não vai ser um bolo, ele vai virar um formato de um cookie. E aí eu não vou chamar aquilo de bolo mais. Então, isso eu chamaria de variável forte. Por quê? Porque é uma variável que interfere tanto no sistema que depois nem aparece o sistema de novo. O que a gente pensa, então, quando vai pensar em dopamina, é que para alguns parâmetros de alguns comportamentos, ela é uma variável fraca. E para alguns parâmetros, ela é uma variável forte. E aí eu tenho várias vias diferentes. Então, se a gente pensar assim, no controle motor, né? Eu não gosto muito da palavra controle motor, mas é o comum, né? Porque controle você dá uma ideia que tem um homúnculo, né? Ou um brunúnculo aqui dentro de mim, controlando as coisas, né? Então, imagina só em relação ao controle motor fino, que é o estriado. Nesse caso, a dopamina é uma variável muito forte. Mas se eu tirar a dopamina, por exemplo, no Parkinson, para o movimento? Não para. Então, a pessoa que tem Parkinson, que tem morte no neurônio da substância negra, eles vão ter perda do movimento, vão ter dificuldade do movimento, mas ainda conseguem fazer o movimento. Então, é uma variável forte. Agora, por exemplo, mesocortical, para atenção, é uma variável forte ou uma variável fraca? É uma variável, pelo menos, média. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa consegue prestar atenção. Então, não é uma variável que você elimina a atenção, mas é uma variável que segura a atenção por mais tempo. Então, ele melhora a atenção. Modula a atenção. Modula, exatamente. Ela continua acontecendo, mas talvez não na dinâmica que a pessoa gostaria. Exatamente. E a mesma coisa com relação ao prazer. Então, o prazer, se você tira a dopamina, a pessoa para de ter prazer? Não, ela reduz muito o prazer. Então, é uma variável forte, quase fortíssima. Ainda a pessoa...
difícil, por exemplo, para um contexto social, a gente até falaria se a pessoa é anedônica, ela não tem mais prazer. Mas ela tem prazeres levinhos ou muito difíceis de acontecer. Então, a dopamina é uma variável muito forte para o prazer. Então, o que eu gosto de colocar é que a dopamina, a gente sabe que a dopamina participa de vários comportamentos, dependendo de como a gente faz a linha de corte. Se for uma variável fraca, vai ser difícil de eu detectar, com um método científico, que a dopamina participa de lá. Certo. Mas quando é variável média e forte, eu falo, detectei. O método científico consegue detectar. Então, o que eu gosto de colocar para a pessoa sempre é isso. Lembra do cérebro como se fosse essa coisa caótica mesmo. E aí, a dopamina ela vai ser variáveis fortes e médias, que são as que a gente consegue detectar. E ela pode ser variáveis fracas em outros sistemas que a gente não consegue detectar. Entendeu? Então, ela participa, assim, geralmente com variável média e forte, motor, que é nível estriatal, atenção e processos cognitivos, que é mesocortical, mesolímbica para alguns processos emocionais, principalmente prazer, mas também para ansiedade, o que eu acho interessante, o pessoal lembrar. Vamos falar disso logo. Para produção de hormônios, né, para liberação de hormônios, a tuberofundibular, e aparentemente para filtragem de estímulos sensoriais, que seria a talâmica, que é o que o pessoal ainda está estudando para descobrir. Nossa, legal isso. E provavelmente essa última que você falou tem a ver com cognição, atenção, porque o tálamo funciona como um filtro, né? Imagino que ela atue nas áreas envolvidas com autocontrole, vamos colocar assim, e também em outras regiões envolvidas com a entrada sensorial, ajudando em vários aspectos da atenção, cognição. Ô Bruno, você tocou você fez um lindo levantamento, assim, das funções da dopamina, que ilustra uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos e tento falar na medida do possível nas redes, né? Porque a gente ouve o pessoal falando muito de comportamento, e eu acho que muitas pessoas não entendem que comportamento é um fenômeno complexo, que vai desde resposta emocional até mudanças cognitivas atencionais e o movimento em si, né? Então, assim, existem vários aspectos, e uma das coisas que me fascinou muito quando eu comecei a estudar mais a fundo, e eu já era professor quando eu comecei a entender mais a fundo esses circuitos que você ilustrou, uma coisa que me fascinou desses circuitos que liberam dopamina é que parece que ela participa meio que de vários desses aspectos do comportamento, desde você querer fazer algo até a execução do movimento em si de você fazer algo, mesmo que o fazer algo seja ficar parado, né? E eu fiquei fascinado porque eu que sempre fui apaixonado por comportamento de um modo geral, eu comecei a ver, e claro que a dopamina é importante que as pessoas entendam que ela não é uma função, ela modula a atividade de outras áreas, né? Alguns neurônios ela facilita que sejam ativos, outros neurônios ela dificulta que sejam ativados, ela modula a atividade de outras áreas e, consequentemente, isso se reflete num comportamento. Você facilita a execução de um comportamento ou dificulta de outros ao mesmo tempo, né? E eu fiquei fascinado, Bruno. Eu comecei a caramba, parecia que eu tinha visto ali, depois eu comecei a estudar mais a fundo aonde a dopamina é liberada, comecei a estudar mais a fundo o corpo estriado, que eu particularmente acho lindo. E o negócio começou a finalmente fazer sentido para mim, porque no livro texto, não sei se você tem essa impressão, a gente vê o conteúdo muito embolocado e separado. O estudante vê controle motor em vários detalhes, assim, que eu acho até desnecessários. Aí lá depois eles veem um capítulo de motivação e algum outro eles veem de emoção. E até hoje eu não encontrei nenhum livro que integrasse isso, né? Para fazer... Porque o comportamento, eu gosto de falar para os alunos, né? De um modo geral, a gente põe em caixinhas, mas o nosso cérebro não tá nem aí. Ele tá funcionando como um todo, né? Um circuito grande, complexo, cheio de sinal químico. A dopamina tá ali no meio, modulando. Mas no final é tudo muito integrado, emoção integrada com atenção, integrado com movimento, uma coisa afeta o outro, né?